Estado representativo. Democracia representativa é o exercício do poder político pela população eleitora, mas não diretamente, e sim através de seus representantes por si designados, com mandato para atuar em seu nome e por sua autoridade, isso é, legitimados pela soberania popular. O conceito moderno de democracia política no Ocidente é esse, a da democracia representativa, dominado pela forma de democracia eleitoral e plebiscitária, e na sua maioria é dirigida para aquilo que chamamos de democracia liberal, que dela faz parte. O projeto de Constituição Europeia, no seu artigo 46, inclui uma expressa referência à democracia representativa, e no artigo 10 do Tratado de Maastricht reafirma-se o princípio democrático da representação, expressamente afirmando-se que o funcionamento da União baseia-se na democracia representativa. Democrático de direito. Sempre que o Brasil se encontra em tempos de eleições, os candidatos impõem a bandeira da democracia, sobem ao palanque e bradam em seus discursos invocando o Estado democrático de direito, coisa que às vezes nem eles sabem o que estão falando. O Estado democrático de direito é um conceito que designa qualquer Estado que se aplica a garantir o respeito da liberdade civil, ou seja, o respeito pelos direitos humanos e pela garantia fundamental, através do estabelecimento de uma proteção jurídica. Em um Estado de direito, as próprias autoridades políticas estão sujeitas ao respeito das regras de direito. Thomas Hobbes defendia já em 1651 que somente o direito de amparar-se a si mesmo era irrenunciável, sendo todos os outros direitos decorrentes desses, o que serviu de fundamento à reivindicação de duas conquistas fundamentais do mundo moderno, o princípio da tolerância religiosa e a limitação dos poderes do Estado. Desses princípios nasceu de fato o Estado liberal moderno. John Locke, teórico do liberalismo, destacava 3 direitos naturais básicos: a liberdade, a propriedade e a vida, defendendo até mesmo o direito de qualquer povo de destituir do poder quem não garantisse tais direitos. Estado ditatorial. Segundo Aristóteles e Platão, a marca da tirania é a ilegalidade, ou seja, a violação das leis e regras pré-estipuladas pela quebra da legitimidade do poder. Uma vez no comando, o tirano revoga a legislação em vigor, sobrepondo-a com regras estabelecidas de acordo com as convivências para perpetuação deste poder. Exemplo disso são as descrições de tiranias de Sicília e Grécia Antiga, cujas características assemelham-se das ações tomadas pelas modernas ditaduras. Segundo Platão e Aristóteles, os tiranos são ditadores que ganham o controle social e político despótico pelo uso da força e da fraude. A intimidação, o terror e o desrespeito às liberdades civis estão entre os métodos usados para conquistar e manter o poder. A sucessão neste estado de ilegalidade é sempre difícil. Aristóteles atribuiu à vida relativamente curta das tiranias a fraqueza inerente dos sistemas que usam a força sem apoio do direito. Maquiavel também chegou à mesma conclusão sobre as tiranias e seu colapso quando das sucessões dos tiranos, pois este é o regime que tem menor duração, e de todos é o que tem pior final. E segundo as palavras deste, a queda das tiranias se deve às desventuras imprevisíveis da sorte. Podemos atribuir este conceito para o país como Cuba, com seu ex-presidente recém-falecido Fidel Castro, que impôs um regime ditatorial comunista sobre a população, ocasionando pelo menos 100 mil mortes aproximadamente. O nazifascismo foi uma doutrina política que surgiu e desenvolveu principalmente na Itália e Alemanha entre o começo da década de 1920 até o final da Segunda Guerra Mundial. Essa doutrina ganhou o nome de nazismo na Alemanha e teve como principal representante Adolf Hitler. Na Itália ganhou o nome de fascismo e teve Benito Mussolini como líder. Suas principais características são
Nacionalismo, a valorização exacerbada da cultura, símbolos como bandeiras, hinos, heróis nacionais e valores da nação. O totalitarismo, onde há a concentração de poderes nas mãos do líder da nação, a falta total de democracia e liberdade. No sistema totalitário, as pessoas devem seguir tudo que é determinado pelo governo. Os opositores são presos e, em muitos casos, executados. Militarismo, investimento pesado no desenvolvimento e produção de armas. Além da proteção, os nazifascistas defendiam o uso deste poderio militar para fins de expansão territorial. Antiliberalismo. Ao invés de dar liberdade econômica, defendiam o controle econômico por parte do governo. O governo deveria controlar a economia visando o desenvolvimento da nação. Romantismo. Para os nazifascistas, a razão não seria capaz de gerar o desenvolvimento de uma nação, mas sim o autossacrifício, as atitudes heróicas, o amor à pátria e à fé, e a dedicação incondicional ao líder político. Antissemitismo. Atitudes de preconceito e violência contra judeus. De acordo com os seguidores do nazifascismo, os judeus eram, junto com os comunistas, os grandes responsáveis pelos problemas econômicos do mundo. Dentro deste pensamento, Hitler tentou eliminar os judeus durante a Segunda Guerra Mundial, matando-os em campos de concentração, e este evento ficou conhecido como Holocausto. O idealismo, transformação das coisas baseadas no anseio e instintos. Expansionismo, busca de expansão territorial através de invasões, ocupação e domínios de territórios de outros países. Para isso era necessário investir no setor bélico e promover guerras. Baseado neste ideal, a Alemanha nazista invadiu a Polônia em 1939, dando início à Segunda Guerra Mundial. Superioridade racial, linha de pensamento que defende a ideia de que algumas raças são mais desenvolvidas do que outras. Os nazistas, por exemplo, defendiam que os arianos, no caso homens brancos alemães, eram superiores às outras raças e, portanto, deveriam exercer supremacia mundial. Estudos mostram que vários tipos de mídia existem em nossas vidas, como por exemplo televisão, internet, rádio e jornal. O Ibope entrevistou 19.456 pessoas com idade entre 12 e 64 anos para realizar uma pesquisa sobre os hábitos de consumo de mídia, e foi intitulada The Connect Media. Em 2009, observamos que foi um dos públicos-alvos desse meio, as crianças, pelo fato de serem empresas fáceis para a influência exercida pela mídia. Esse é um dos fatos que explica essa forte onda de produtos considerados supérfluos, cada vez mais presentes e necessários nas nossas vidas como prática do consumo, no qual o ato de comprar está diretamente relacionado à necessidade ou à sobrevivência. Já quando se trata de consumismo, essa relação está rompida, ou seja, a pessoa não precisa daquilo que está adquirindo. O consumismo está vinculado aos gastos com produtos sem utilidade imediata, ou seja, supérfluos. No assunto teledramaturgia, a Rede Globo é referência nacional e internacional. Grande parte da tão falada influência do canal vem da transmissão de histórias ficcionais. Atualmente, as novelas brasileiras têm reconhecimento acadêmico como objeto de estudo sobre a cultura e a sociedade contemporânea do Brasil. Questões como reforma agrária, especulação imobiliária, corrupção e violência ganharam as telas e, através delas, geraram grandes discussões acerca destes assuntos. Quando alguma temática chega à telenovela, ela se mistura à trajetória dos personagens e recebe a atenção de todo o Brasil. Dizem especialistas, a novela é tão vista quanto falada. E a força e a repercussão da novela mobiliza cotidianamente uma verdadeira rede de comunicação, através da qual se dá a circulação dos seus sentidos e provocam a discussão e a polêmica nacional. A relação da Rede Globo de televisão com a sociedade e cultura brasileira é mais complexa do que se parece, e não pode negar que ela não exista. Não necessariamente isso pode ser traduzido como forma de manipulação ou algo negativo. O poder da Rede Globo, como muitos gostam de chamar, também entendido como uma forte presença no cotidiano das pessoas. É o poder chamar a atenção de milhares de brasileiros para alguns assuntos